A paz do Senhor Jesus a todos. A paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos começar a nossa aula dentro de 4 minutos. Então, vou aproveitar esse período introdutório aqui, antes de começar a aula nova, a última, né? Vocês foram vitoriosos, chegaram até aqui 5 ministrações. Mas alguns irmãos, por vários motivos, até questão de trabalho, não puderam estar os 5 dias. Talvez você tenha vindo na terça-feira, ou possa estar. E nós vamos postar neste canal, esse é o nosso. Nesse canal vai estar então ali postada a primeira, segunda, terceira, quarta e a aula de hoje a partir de segunda-feira, que é quando eu vou ter tempo de editar e colocar no canal. Lá você vai poder baixar, se quiser, no seu computador, ver quantas vezes quiser, passar para outros, amém? É só anotar aí o link, o endereço do nosso canal, canal Visão do Reino. Todas as aulas vão ser postadas ainda. E a folhinha você está levando consigo, eu vou ver se eu coloco também em PDF, disponível em PDF online, para quem quiser baixar em casa, tá bom? Então vocês vão ter todo o material acessível. Está faltando 2 minutos. Deixa eu explicar como é que vai ser hoje. Hoje é o último dia e normalmente fazemos assim. Eu não vou dar tempo de recreio. Eu vou dar a aula inteira, começar agora, dar a aula inteira, e quando terminarmos, já é fim de festa. Amém? E aí nós vamos fazer o registro da turma. Todas as turmas que passaram aqui foram registradas, né? Tiraram uma foto, os formandos. E no final, teremos uma jantinha, uma coisinha simples, mas todo mundo vai poder jantar, confraternizar, ter comunhão com comida e com os líquidos que vocês trouxeram. Não pediam antilíquidos? O sólido nós vamos ofertar a vocês. Então é isso, queridos. Vamos começar a aula dentro de 1 minuto. E nós vamos, então, até mais ou menos umas 9 horas, a aula inteira, 9 e pouca. E terminamos a aula, oramos, agradecemos a Deus, perfilamos aqui para o registro da turma, e depois é só a comidinha que vai ser servida lá no hall, como foram todos os dias, amém? Está dito, então, queridos. Vamos começar a nossa aula. Pode tirar a propaganda aqui do canal. Vamos fechar com chave de ouro. Já andamos no milênio durante 4 lições. Nós vimos o nosso futuro em 4 aulas. A primeira aula falava do direito de nós herdarmos o reino. A segunda aula falava do nosso corpo glorificado. Na terceira aula falamos do nosso sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque. E ontem nós falamos sobre a visão da igreja primitiva sobre o futuro, complementando a visão, né? Testificando a visão. Para completar, nós já passamos então 1000 anos reinando com Cristo. Quando é que vem a eternidade? Depois dos 1000 anos. Vamos falar agora da eternidade. Amém? Então vamos começar a aula de hoje. Já está tudo sendo gravado? Então peço à igreja que se coloque de pé nessa hora, por favor. Vamos pedir a Deus graça. Vamos pedir ao Senhor que nos abençoe mais uma vez nessa noite. As revelações têm trazido alegria, têm trazido renovo de graça, têm trazido fortalecimento na fé, têm trazido abertura dos olhos, da mente. O Senhor vai completar essa obra agora nessa noite, amém? Então, quem puder, estenda sua destra ao céu. A palavra do Senhor diz que devemos erguer mãos santas para Deus. Senhor, nós te louvamos por esse dia vivido até aqui, pela tua graça, pelo teu amor. O Senhor nos guardou, nos livrou da morte, nos livrou do mal, nos livrou dos atentados do inimigo, de toda bala perdida, de todo dardo inflamado. Chegamos até aqui. Obrigado, meu Deus, porque completamos mais um ciclo nesse seminário, nesta última aula. Que a graça do Senhor seja sobre nós.
Ilumina o coração de cada um, meu Deus, quando vamos ler a tua santa palavra, que ela seja viva, que ela seja espírito e vida no nosso coração. Que o inimigo nada possa contra nós, enquanto estivermos lendo a tua palavra. Teus servos sejam iluminados e vejam o teu reino na plenitude, nosso futuro, nosso destino. Louvado seja o teu nome. Te agradecemos, Deus, em nome do Senhor, Salvador e Rei, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Podem sentar, queridos. Vamos começar. Antes de dar um pouquinho de ganho, o pastor falou a semana toda, minha voz está um pouquinho falha, mas vamos conseguir. Isso aí dá um pouquinho de ganho que eu não preciso gritar. Os glorificados na eternidade. Vamos lá, tá vendo aqui a imagem aqui, ó, de abertura? João viu, né? Aqui é um ator, mas está lá mostrando a cidade santa. João viu. Vamos lá, vamos avançar. Pode avançar primeiro. Isso. Lembrando os irmãos que nós vamos fazer a aula inteira primeiro, até o fim, para depois pararmos para confraternizar. Apocalipse 22, verso 3. Mais uma noite eu peço a vocês que leiam comigo em voz alta. É bom declarar verdades. Vamos lá, queridos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. Quantos podem dizer amém? Maravilha, né? Essa é a promessa revelada por Jesus a João. Vamos lá, vamos contemplar o futuro. Depois do reino milenar, o que vem? Avança aí para mim. Terminando o milênio e inaugurando o juízo final, os santos estarão na tribuna. O foco desse nosso seminário diz respeito aos santos, à igreja gloriosa. Então, eu pulei várias outras coisas. Não pude entrar com vocês no mérito nem da grande tribulação, nem da batalha do Armagedon, que no final Jesus, não é, arrebata a igreja e ajunta-nos no seu exército, e nós vamos confrontar o exército da besta, que é o anticristo, lá no Vale do Megido. Vale do Megido dá em grego Ar-Megido, ou Armagedon. Venceu os inimigos todos. Matou os homens do exército inimigo. E isso é antes do milênio, né? Antes de começar o milênio. Venceu os inimigos, nós participamos, e aí acaba esse período da humanidade, começa o reino milenar, meses depois. Porque só para enterrar os mortos da batalha de Armagedon, está profetizado 7 meses. Muito bem, acabaram os inimigos. Entrou a humanidade sobrevivente no milênio conosco. Nós vamos abençoá-los por 1000 anos. Amém? Quem morreu até a volta de Jesus foi para o mundo dos mortos. Quem morreu durante o período milenar, porque essas criaturas, as nações, ainda são homens de carne e osso, vão morrendo e vão também para o mundo dos mortos. Toda a alma desce para o mundo dos mortos. Sheol ou Hades, né? Sheol em hebraico, Hades em grego. Muito bem. Então, morreu, um texto que eu não li com você de Isaías, morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. Está escrito. Então, morreu um jovenzinho de 100 anos no milênio. Ele vai ficar esperando completar o período para dar 1000 anos. Se ele morrer nos primeiros 200 anos,
Ele tem que esperar 800 anos para ressuscitar no último dia. Todo mundo entendeu? Vai completar o milênio. As pessoas estão morrendo ainda na terra. Ainda há morte e ainda há maldição para os desobedientes no milênio. Mas acabamos de ler um texto que já não é mais no milênio, já é na eternidade. Aí já não tem mais maldição. Aí já não tem mais morte. Finalzinho do milênio. Apocalipse capítulo 20 fala: solta o inimigo, Satanás, que ficou preso no abismo por 1000 anos, e ele sai para arregimentar os rebeldes das nações. A última rebelião da humanidade é depois do milênio. Eles vão ajuntar esse povo e vão tentar cercar a cidade santa, a Jerusalém da terra, onde nós reinamos com Cristo 1000 anos. Mas vai descer fogo do céu e vai consumir os rebeldes. Não é uma segunda batalha do Armagedon, não tem batalha. Eles tentam fazer uma rebelião, mas o fogo do céu os consome. Amém? Vai morrer gente também no final do milênio no fogo. Qual é o próximo passo? Agora vai haver a transição. Acabou os 1000 anos, a última rebelião foi debelada, vamos entrar agora no juízo final. Juízo do trono branco. Que Jesus, por mandado do Pai, vai presidir. Ressuscita toda a humanidade de todos os tempos. Lembrem-se que só ressuscitou na volta de Jesus os santos. E os outros bilhões de seres humanos que não ressuscitaram? Vão ressuscitar agora, depois do milênio, no juízo final. Juízo do trono branco. Está na sua Bíblia tudo isso. Entregou os maus mortos, que nele havia o além, né, o Hades, entregou os mortos, esvazia-se o mundo dos mortos, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Todos os mortos de todas as eras voltam em seus corpos mortais, ressuscitados. Porque Jesus não julga só a alma, julga o homem inteiro. Quando o homem pecou, ele estava inteiro. Ele não pecou só em alma. Então ressuscitou toda a humanidade. E aí vai ser segundo o que cada um fez. Muitos têm na sua ficha criminal, né, já a condenação certa para o lago de fogo e enxofre. Outros não vai ser assim. Haverá menor rigor no julgamento para algumas eras, para alguns povos específicos, inclusive os ninivitas. Os ninivitas creram na pregação de Jonatas, vão se levantar no juízo, diz a palavra de Deus, e vão condenar uma outra geração, porque eles foram mais misericordiosos, se arrependeram, também no julgamento. Então vai sobrar gente absolvida no juízo final das nações? Vai. Amém? Chegamos até aqui. Como o foco desse seminário somos nós, os santos, eu não tinha falado ainda desse povo, né? Onde nós estaremos e o que nós estaremos fazendo no juízo final? Se é Jesus que está sentado no trono branco, junto com o Pai. Nós vamos julgar também. A palavra de Deus promete, o apóstolo Paulo disse, que nós havemos de julgar até os anjos. Os anjos caídos que estão presos no abismo, eles só vão se levantar para ser julgados no juízo final. Inclusive os demônios são lançados no lago de fogo e enxofre. Amém? Satanás é lançado lá, e os demônios e todos os reprovados da humanidade também vão para o lago de fogo e enxofre, segunda morte, a eterna. Amém, queridos? Onde está a igreja nesse momento? Na tribuna. Como é que é um julgamento, irmãos? Tem o juiz e tem a tribuna, onde tem ali os, como é que chama? Jurados, que vão determinar também a sentença. Não vão determinar a sentença? É semelhante ao que acontece no mundo. O juiz é o Senhor, e nós somos os jurados, estamos na tribuna, também participando da condenação de homens e de anjos. Amém, povo santo? Vamos ver isso biblicamente? Já dei todo o pano de fundo. Daniel, capítulo
7, verso 9. Vamos ler juntos? Daniel viu o futuro. A Daniel foi mostrado o futuro. Vamos ler? Continuei olhando até que foram postos uns tronos. Perceba, não é só o trono do Senhor, tem outros. Tem outros sentados no trono. É a igreja. Foram postos uns tronos. E o ancião de dias se assentou. Como é que é no tribunal humano? Está todo mundo no tribunal. Quando chega o juiz, todo mundo fica de pé. Quando o juiz senta, todo mundo senta. Aqui que está se assentando é o Senhor. Ele se assenta primeiro. Amém? Igualzinho aqui na terra. E aí o texto diz assim: suas vestes eram brancas como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. O trono dele é todo cheio de fogo. E um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal. Quem é que está assentando agora? Nós, os santos. Primeiro quem se assentou foi o juiz. E agora se assenta o tribunal. Todos os outros que estão ali nos seus tronos. Quantos conseguem se ver nesse dia do julgamento? Nós estamos do lado de cá. E essas miríades e miríades, milhares e milhares e milhares, estão do lado de lá. Vão ser julgados um por um. Imagina um tribunal para bilhões de pessoas. A palavra de Deus não nos diz quanto tempo vai levar para julgar todo mundo. São bilhões de seres humanos. E é um por um, segundo as suas obras. Não tem o menor indicador cronológico de quanto tempo levará para julgar a humanidade toda. Vai passar quanto tempo? 1 ano, 2 anos? Tempão? Não tem marcador cronológico. Mas é julgado um por um, segundo as suas obras. E nós aqui na tribuna, e o Senhor no centro, julgando todo mundo. Amém? Onde estaremos então? Na tribuna. Vamos lá, no tribunal. E se abriram os livros. Os livros são os registros das obras de cada ser humano. Então, não tem ninguém que é condenado sem ler primeiro, não é? Os autos. Os autos são os registros do crime. Então, alguém vai ler, fulano, no dia tal, fez isso, fez aquilo outro, matou cicrano. Tem que ler tudo que ele fez. Então, os livros que aparecem no Apocalipse são os livros das obras humanas, onde tem o registro de cada ação dos seres humanos. Amém? Para que ninguém naquele dia diga que não fez. Se tiver um ser humano lá sendo julgado e dizer, eu não fiz isso, vai estar escrito, vai estar registrado. Você fez, foi no dia tal, foi com fulano de tal, tudo registrado. A obra de cada um. É fantástico. Não sei como é que vai acontecer isso na prática, quanto tempo vai levar, mas o tribunal vai julgar toda a humanidade. Amém, povo santo? E nós estamos aqui do lado de cá. Diga, minha amada. A palavra é estranha, né? Milhares e milhares o serviam. Pode estar falando dos santos e dos anjos, mas os que estão diante deles, essas miríades. Miríades é uma palavra estranha em português que diz milhares de milhares. É uma expressão numérica. Não diz exatamente quantos são. Não, seres humanos. Os seres, olha aqui, ó. Vou tipificar. Eu vou tipificar aqui. Dia do julgamento. Aqui está o trono do Senhor em chamas, aqui, ó. Quem senta aqui? O Senhor. Aí, nas outras cadeiras, nos outros tronos, que estão virados para cá, vão fazer a encenação do julgamento do juízo final. Aqui,
Vem para cá, pastor, por favor. Vem para cá, minha irmã. Só para ilustrar. Vem cá, varão. Senta aí, pode ser. Primeiro eu, né? Primeiro juiz. Primeiro juiz. Senta aqui, fica em pé aqui, varão. Dia do julgamento final. Vocês são a humanidade que ressuscitou. Ah, não, vocês são santos. Só para ilustrar, irmãos. Para ilustrar, para ficar dinâmico. Chegou o juiz. Juiz é o Senhor. Ele se senta no trono primeiro. Amém? Agora se assenta o tribunal. Os santos. E quem está do lado de lá? Milhares e milhares, um montão, miríades e miríades, um número incalculável de pessoas. Eles vão ser julgados. O Senhor no centro e o tribunal junto, condenando e absolvendo. Amém, queridos? Entenderam como é que funciona? Obrigado, santos. Nós vamos ensaiando. Mas vocês também vão estar do lado de cá, tá? É só ilustração. Nessa altura já estão aprovados há 1000 anos, né? Nessa altura já estão glorificados há 1000 anos. Mas não é bacana ver os detalhes, irmãos? Avança aí para mim. Paulo diz, 1 Coríntios 3:2, vamos ler juntos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Por que Paulo está falando isso? Porque tinha irmão lá na igreja primitiva levando outro irmão na justiça dos romanos, envergonhando o evangelho. Paulo vai dizer, por que vocês estão fazendo isso? Tem uma demanda de terra com seu irmão em Cristo e leva diante do incrédulo que vai debochar. Cadê o amor de vocês? Vocês não pregam amor? Envergonha o evangelho. Vocês não sabem resolver isso entre irmãos em Cristo? Paulo chega a dizer assim, sofre o dano. É melhor você perder dinheiro do que envergonhar o nome de Cristo diante dos ímpios. Será que não tem ninguém digno de julgar dentro de vocês? Esse é o contexto. Então, falando, vocês não estão sabendo julgar agora. Como é que vocês vão julgar no futuro a humanidade? Como é que vocês vão julgar até os anjos? Tem que aprender a fazer juízo agora. Juízo correto, né? Juízo justo. Ser justo agora. E o verso 3 diz, vamos lá? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas dessa vida. Resolvam seus problemas na igreja, entre vocês. Vai envergonhar o nome de Cristo lá no meio dos ímpios, não. É isso que Paulo está dizendo. Mas revela para nós que havemos de julgar até os próprios anjos. Os anjos caídos, os demônios. Avança para mim, vamos lá? O Cordeiro está no meio do trono julgando junto com o Pai. Isso aqui é importante eu salientar esse detalhe. Estão vendo aquela ilustração? Dá para ver? Tem ali a figura que seria de Jesus, sentado no trono. Mas por detrás de Jesus, seria a figura do Pai. O Pai não é visto por olhos humanos. Nenhum ser carnal vê Deus. Lembra que vimos aqui na aula de ontem? O privilégio de ver a Deus e depois que a gente for glorificado. Então, presta atenção. As passagens dão a entender que o Pai, lógico, vai julgar a humanidade. Mas deu toda a honra de presidir o julgamento ao Filho. Quantos estão entendendo? Está escrito. Evangelho de João, capítulo 5, verso 22. Vamos lá? E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo julgamento. Jesus vai dizer, o testemunho de 2 é válido, porque ele julga junto com o Pai. Amém? Todo mundo entendeu? Agora, pare para pensar no detalhe. A humanidade pecadora, assassinos, estupradores, toda sorte, pedófilos, bandidos, macumbeiros, feiticeiros, está todo mundo agora de volta no seu corpo, no dia do julgamento. E acha que nessa condição vão ver o Pai?
eles não verão o Pai. O Pai para eles continua invisível. Eles não são glorificados. Eles só foram ressuscitados na carne. Como estão entendendo? Seria um privilégio para eles ver o Pai. O Pai é só para... Visão do Pai, enxergar o Pai é só para os santos. Por isso, queridos, diante dessa multidão de pecadores, eles vão ver Jesus. Porque Jesus se apresenta a todos. Mas o Pai, eles não vão ver. Mas o Pai vai estar presente no julgamento. Como estão entendendo? Ele não precisa estar manifesto, mas estará presente. O Pai é onipresente, onisciente. Ele está em todo lugar. Todo mundo entendeu? Esse detalhe é importante. Quem vai presidir o julgamento? Jesus. Porque o Pai deu para ele isso. O Pai quer honrar o Filho dessa forma. Amém? Todo mundo entendeu? Esse é um detalhe fabuloso. Avança para mim. Apocalipse capítulo 20, verso 11 e 12. Vamos lá, vamos ler junto com o pastor. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono, na frente de Deus. Que mais? Então se abriram livros, miríades e miríades de livros. Eu não sei se um livro só tem várias pessoas, ou se cada um tem um livro. Mas a palavra de Deus diz que são livros. Que livros são esses? Onde está registrado o que cada pessoa fez. Se abriram livros. E o livro da vida, né? Ainda outro livro. O livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras. Esses mortos não são julgados pelo livro da vida. Eles são julgados pelo livro das obras. Conforme se achava escrito nos livros. Então, para que vai abrir também o livro da vida? É uma boa pergunta. Lembrem-se, os santos glorificados já venceram. Nenhuma condenação há mais para santo. Mas para a humanidade, terá que passar no tribunal. Terá que passar no juízo. Se abre o livro das obras, eles são julgados pelas obras. Não pelo livro da vida. Mas também se abre o livro da vida. Por que se abre o livro da vida neste momento de julgamento? Porque tem filhos de Deus que não foram ressuscitados na volta de Jesus porque morreram em pecado, em iniquidade. Seu nome foi riscado do livro da vida. Agora esses que deveriam estar gloriosos, mas estão se levantando na mesma época do restante da humanidade, eles estão reprovados. Vai ser visto no livro da vida o nome dele. Não está lá? Está arriscado? Lago de fogo e enxofre. Quantos entenderam? É triste, mas é verdadeiro. Não, é segundo as suas obras. Não falei, por exemplo, que os ninivitas vão se levantar no juízo? Não são todos condenados junto, não. Vai depender do julgamento. O que é um julgamento? Avalia-se mérito. Absolve ou condena. Então tem gente, os ninivitas vão se levantar nessa época. A rainha de Sabá, que foi lá visitar Salomão, vai se levantar nessa época. Ela não é eleita. Ela não vai ser glorificada na volta de Jesus. Ela vai se levantar junto com as nações. Entendeu? Porque ela não é eleita. É questão de eleição. Mas ela buscou sabedoria com Salomão. Ela vai ser absolvida. Mas o Hitler, por exemplo, que matou um monte de judeu, vai ser absolvido? Condenado. E aquele cristão que abjurou de Jesus, apostatou da fé, serviu o diabo depois de conhecer Jesus? Ele se levanta agora, no trono branco, para receber a sentença por ter pisado o Filho de Deus. Não é isso que está ali? Profanou o sangue da aliança. Ó.
pisou o Filho de Deus, está lascado. Lago de fogo e enxofre. Todo mundo entendeu? O livro da vida não julga a humanidade toda. O livro da vida julga os reprovados, que eram chamados, mas foram reprovados. Avança aí para mim. Está lá só para ilustrar, ó. Jesus no trono branco e cada um sendo avaliado, né? Tem um camarada aqui, ó, segurando aqui um rolo, tá meio escura a imagem, mas tem ali já um camarada ali esperando a sua devida sentença. Amém? Avança aí para mim. Quando terminar o juízo final, esses que são das nações vão ser aprovados. Vamos imaginar, os ninivitas, a rainha de Sabá, um camarada que nasceu nesse mundo e não fez mal para ninguém, ele vai ser avaliado por suas obras. Não merece ir para o lago de fogo e enxofre. Ele vai continuar existindo eternamente. Não glorificado. Por que ele vai continuar existindo eternamente? Porque nesta ocasião do julgamento, a própria morte e o Hades vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Vai ser o fim da morte. A morte terá fim? Terá. A morte morreu. Finalmente a morte morreu. Lembrem-se, durante o período milenar as pessoas ainda morrem. Por isso Jesus disse, o último inimigo a ser vencido é a morte. Não é Satanás, é a morte. Porque mesmo no período maravilhoso do milênio, ainda tem morte. Ele continua 1000 anos aí ceifando as almas ainda. No final desse período, a morte e o mundo dos mortos, a dimensão da morte, é lançado para dentro do lago de fogo e enxofre. Agora não existe mais morte. Quem sobreviveu no juízo, continua existindo para sempre. Para nós, a morte deixou de ter força no dia da glorificação, na volta de Jesus. Nós entramos na eternidade na volta de Jesus. Amém? Fala. Eternamente. Eternamente. Jesus não brincou quanto a isso. Tem gente que não prega a perdição eterna. Jesus é claro. É melhor, se o seu olho te escandaliza, arranca-o. É melhor entrar na vida sem o olho do que ser lançado com alma e corpo no Geena. Jesus fala da perdição eterna, do fogo inextinguível, onde o verme não morre e o fogo não apaga. A gente não pode amenizar a mensagem da pregação tirando a condenação. A condenação é real. O Verbo vivo pregou isso. O Senhor da vida pregou isso. Nós temos que pregar. Então, pessoas vão ser lançadas no lago de fogo para serem atormentadas para sempre. Para sempre. Então, tem gente que... mas Deus não ia criar um sistema tão mau assim. Deus é justo. O que você acha que merece um assassino? Um estuprador de uma criança? O que você acha que merece? Estão entendendo, queridos? Não queiram ser mais justos do que Deus. Há condenação para seres humanos. Jesus revelou que o lago de fogo e enxofre, o Geena, é para o diabo e para os seus anjos. Mas vai também seres humanos para lá. Diga, amado. Isso aí é na Lucas 16. Lucas 16. Não. Parábola do rico e do Lázaro. Então, ali é no mundo dos mortos. Ali não é na eternidade. Sim, porque os mortos estão ainda vivos. Para Deus todos vivem. Sim, mas é na mesma dimensão. O mundo dos mortos tem dois hemisférios, dividido por um abismo. Um está de um lado, está do outro. Então, ali onde estão os justos é seio de Abraão. Do lado de cá é tormento. Quem está aqui do lado do tormento está esperando o dia do julgamento.
Ali não está julgado ainda não. Ali é o período intermediário na morte. Quando Jesus voltar, os que estão do lado de Abraão sobem para a ressurreição. O restante dos mortos continua lá. É o que está em Apocalipse capítulo 20. Esperando o trono branco. Ali não é juízo final. Ali é a primeira morte, a natural. Ele pede para que haja ressurreição de Lázaro. Voltar para o mundo dos vivos para avisar os irmãos dele, para que eles não fossem para lá. Mas é dito a ele o seguinte: eles têm a lei e os profetas, têm que crer na pregação. Se não creem na pregação, mesmo que o morto vá lá de volta a pregar para eles, não vão acreditar. Coração duro, vão morrer dessa forma. Mesmo que o morto ressuscite. Mas esse estágio da morte é a primeira morte. Amém? Entenderam? É quando o homem morre, desce lá para baixo. É o que está dizendo aí em Lucas capítulo 16. Agora, essa dimensão esvaziou, todos os mortos voltaram à vida para comparecer no tribunal. Ali, o mundo dos mortos é um lugar de custódia. As almas ficam esperando o julgamento. Ainda não foram julgadas. É agora no trono branco que elas serão julgadas. Todo mundo entendeu? Vamos avançar então? Passou o julgamento. Quem tinha que ser absolvido foi. Quem teve sentença do lago de fogo foi. A morte também foi banida para o lago de fogo. Ninguém mais morre. Entramos no período da eternidade. Amém? Para fazer a transição, quem reinou durante os 1000 anos aqui na terra? Jesus. Não é Jesus que vai reinar? Ou é o Pai? Jesus. Em carne, osso, espírito e glória. Fisicamente aqui na terra. Só que é muito lindo, irmãos. O filho não toma por usurpação ser igual ao Pai. Sabe o que significa? Que Jesus sabe que o reino é do Pai. O Pai continuou no céu, reinando lá no céu. Ele reinou embaixo da terra. Quando terminar o julgamento, o filho, submissamente, entrega o reino para o Pai. É isso que 1 Coríntios diz. Vamos ver isso? Que lindo. Vamos ler todos juntos? Vamos lá, igreja. E então virá o fim. Agora acabou tudo. Quando ele entregar o reino ao Deus e Pai. Quem é que vai entregar o reino para o Pai? Jesus. Ele reinou 1000 anos. E o texto diz: quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Quando é que a morte é destruída? No juízo final, no trono branco. Amém? Agora acabou. Os anjos caídos já foram julgados, Satanás já foi lançado no lago de fogo e enxofre, e até a morte foi julgada e lançada fora. O último é a morte. Amém? Acabou de julgar todo mundo? Todos os principados e potestades? Vamos ler o resto, 26. Porque, 27, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Deixa você entender o que está escrito ali, irmãos. O Pai deu tudo ao Filho. Todo poder me foi dado no céu e na terra. Disse Jesus. Quem deu todo o poder para Jesus? O Pai. Então, só existe uma pessoa no universo que não é subordinada a Jesus. O Pai. O Pai está acima dele. É Pai, não é Filho. Amém, povo santo? Agora Jesus, que tudo dominou, porque o Pai lhe subordinou tudo, vai ele próprio se subordinar ao Pai, entregando o reino. Avança aí, filho, o próximo texto. Continuação. Venha comigo, vamos lá, igreja. Quando, porém,
todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus o Pai seja tudo em todos. Vocês entenderam, crianças? Crianças. Tratando vocês como criança. Não sou nem tão velho assim, né? Mas vocês são meus alunos, né? Estou na posição de professor. Ouve só, crianças de Deus. Jesus vai entregar o reino para o Pai. E o Pai vai assumir junto com ele o reino sobre tudo que restar. Os santos glorificados, os anjos e a humanidade que sobreviveu ao juízo. E Deus vai dominar sobre tudo. Sabe por que não é no período do milênio? Porque no milênio ainda tinha morte, ainda tinha maldição. Deus não podia morar aqui com os homens. Deus o Pai é santo. Querido, você não tem noção de que Deus não contempla. A palavra de Deus diz assim: Deus não suporta o pecado humano, a vexação. Deus não suporta. Por isso, quando só tinha Deus e a nação de Israel, Deus acabava com todo mundo. Porque ele é muito santo. E o homem é muito pecador. Agora, com Jesus no meio, tem pelo menos um advogado de defesa. Mas antes, nem advogado tinha. Enquanto o verbo estava oculto. Deus não suporta a maldade. Só vai assumir o reino de tudo quando tiver banido o diabo, os demônios e os pecadores ímpios. Vai limpar toda a maldade da existência. Agora o Pai assume o reino completo. Quantos entenderam? Agora é tudo. Avança aí para mim. Estamos virando para a eternidade. Não dá para confundir o milênio com a eternidade. Tem muitos cristãos que não enxergam o milênio. Pula direto para a eternidade, na volta de Jesus. Mas no milênio acontece muita coisa. Vocês viram isso? Não dá para confundir. Milênio é milênio, eternidade é eternidade. Agora é eternidade. Quando Deus fizer novos céus e nova terra. A terra do período milenar é restaurada. Mas não é novo céu e nova terra. Ela só foi restaurada, melhorada. Agora Deus refaz tudo. Deus dá nova roupagem a tudo. Vamos ler Apocalipse 21. Vamos lá, igreja. Vi novo céu e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. E o mar já não existe. Deus muda tudo agora. No milênio melhorou. Mas agora mudou tudo. O texto diz, verso 5, vamos lá, igreja. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis, verdadeiras. Avança mais um pouco para mim, vamos lá? Verso 2 e 3, vamos lá? Leia comigo, igreja. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Pausa para você encaixar as coisas aí. Jesus reinou o milênio na Nova Jerusalém? Não. Jesus reinou o milênio na Jerusalém da terra. Essa restaurada lindona do livro de Ezequiel. Amém? Não confunda o templo do reino milenar com a Nova Jerusalém. O templo do reino milenar está em Jerusalém da terra. Essa que nós estamos vendo agora não é Jerusalém da terra. É a Nova Jerusalém.
É outra Jerusalém. São duas? São duas. Paulo diz, a lá de cima é livre. A da terra está até hoje cheia de soldado. São duas Jerusalém, da terra e a nova lá em cima. Amém? Chegaram junto comigo aqui? Agora está vindo a nova Jerusalém. E aí eu parei ali, né? Então, vamos lá, igreja. Ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Agora eu tenho que ilustrar, pra você entender a dinâmica. Tem que ilustrar. O que João está vendo, irmãos? A Nova Jerusalém, certo? A cidade santa. Ele está vendo ela parada lá? Como é que ele está vendo a Jerusalém na sua dinâmica? Ó, faz de conta que a Bíblia aqui é Nova Jerusalém. Está lá no céu. O que João está vendo? Ó, ela está descendo? Está descendo? Quando ela está descendo, uma voz do trono diz: eis a morada de Deus com os homens. O que está descendo aqui? A morada de Deus com os homens. Tabernáculo é tenda, morada. Está descendo a tenda de Deus com os homens, que é uma cidade maravilhosa. Presta atenção que tem uma revelação grande aqui. Muito grande. Vamos lá? Eis aqui, ó, o tabernáculo de Deus com os homens. Agora presta atenção. O que está escrito ali em vermelho? Deus habitará com os homens. Calma, sem leitura dinâmica, hein? Rapidinho. O texto diz: os homens habitarão com Deus no céu? Quem está descendo? Deus. Quem está descendo? Deus. Não é Jesus. Jesus já veio 1000 anos antes. Agora é o Pai que está descendo para morar com os homens. Ele está descendo para cá para baixo. Não são os homens que estão subindo para morar com ele lá em cima. Faz diferença? Faz muita. O amado mora ali, Boiúna. Eu digo assim, eu vou morar com o pastor Valmir. Quem se desloca? Eu saio da minha casa e vou lá para Boiúna. É a mesma coisa que dizer, o irmão Valmir vai morar comigo? Não, eu moro no Pichincha. Se eu falar que ele vai morar comigo, ele se desloca e vem morar no Pichincha. O texto não diz. O texto não diz. Acerta ali, por favor, filho. O texto não diz. Os homens vão morar com Deus. Teria que os homens subir para Deus. O texto diz: Deus vem morar com os homens. Quem está se deslocando é Deus, para vir morar com os homens. Amém, moça? Está claro? E para não ter dúvida de que não está falando da vinda de Jesus, não é texto paralelo. O que diz aqui no finalzinho? Vou lá no quadro. Ó. Deus habitará com eles. E o que diz aqui? Ó? Eles serão povos de Deus. E Deus mesmo estará com eles. Amém, povo santo? No novo céu e na nova terra, Deus vem habitar com os seus filhos. Sabe a visita que ele fazia lá no Éden para Adão? Na virada do dia? Agora não vai ser mais visita, vai ser moradia. Deus vem habitar com os homens no novo céu e na nova terra. Não é na terra do milênio. É na renovação de tudo. Já não tem mais morte, já não tem mais demônio, já não tem mais treva. É só glória.
É. Deus que vai descer para morar com os homens, não é os homens que vão subir para morar com Deus. A cidade desce. A primeira revelação que eu tive, vou falar com vocês rapidinho esse testemunho. Eu estava fazendo um seminário teológico em 97. 1997, tem bastante tempo, né? Tem bastante tempo. Tem 28 anos. Eu fazia seminário teológico, tentando me formar. Aí eu encontrei a Igreja Batista do pastor Acélio. Ele estava recebendo essa revelação fresquinha sobre o reino milenar. Eu fiz um curso de verão com ele, estava de folga no outro seminário, em janeiro não tinha seminário. Fiz um curso de verão na Igreja Batista dele, pastor Acélio. E aí eu e Lenice sentamos lá para ver. Na época nós estávamos sem igreja. Nós casamos em São João de Meriti, morando aqui no Pichincha. Era longe, né? São João de Meriti. Vamos procurar a igreja. Aí resolvemos ir ali para visitar. Fizemos o curso. Quando o pastor Acélio leu que a Nova Jerusalém descia do céu, eu já era seminarista e nunca tinha percebido esse detalhe. Nunca, eu já li várias vezes, eu tinha lido a Bíblia mais de uma vez. Eu nunca tinha percebido que a cidade não ficava lá, ela descia para cá para baixo. Quando aquilo iluminou no meu coração, eu e Lenice saímos para casa depois do curso, com a cabeça inchada. Nossa cabeça pulsava assim. A gente conversava maravilhados. Porque eu até então não tinha visto que essa cidade descia. Estava escrito lá o tempo todo. Não é uma questão de inteligência, é uma questão de iluminação. Se Deus não mostrar, você lê a Bíblia várias vezes e não vê. Abriu o entendimento. Foi aí que eu me apaixonei pela primeira vez pela revelação do reino. Desde 1997. 8, me corrigiu, viu? 98. Botei um ano a mais errado. Ela é minha precisão, minha esposa. Então, tem quanto tempo? Tem 27 anos. 37, varão. 27. Bota mais 10 anos também não, porque aí a gente aumenta. Né? O conto fica mentiroso. É muito importante vocês verem que a cidade desce de lá. O céu descerá. Não é? Não o céu literalmente, mas a capital do céu descerá. Amém? E é isso que João viu. Literalmente a cidade de Deus descendo. Avança para lá, para mais um para mim. Vamos ver então como é essa cidade, pelo menos pela fé. Aí há uma descrição da cidade. Vamos ler bem rapidinho, vamos lá? Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos. Estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Avança aí para mim. E é muito texto, vai gastar minha voz. Quem quer vir ler aqui na frente? Qualquer voluntário que possa ler aqui.
Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e larguras iguais, e mediu a cidade com uma vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berílio, o nono de topázio, o 10º de crisopraso, o 11º de jacinto, o 12º de ametista. As 12 portas são pérolas, 12 pérolas, e cada uma dessas portas, de uma só pérola, a praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. Glória a Deus. Irmãos, eu falei a vocês na aula de ontem que eu ia explicar por que não tem santuário na Nova Jerusalém. A própria cidade não é um santuário, é uma cidade. Pensa o seguinte, Jesus disse assim, lá atrás, há 2000 anos atrás, quando expulsou os vendilhões, né, do templo. Por que Jesus deu aquela enraivecida, desceu o chicote no lombo dos cambistas? Porque ele disse, essa casa será chamada o quê? Casa de oração para todos os povos. Enquanto houver ser humano pecador, precisa de templo. O templo é o lugar de referência, onde se busca Deus. Amém? Entenderam? No milênio, tem pessoas pecadoras? Sim. Precisa de templo. Referência para eles buscarem a Deus. Mas na eternidade, pecadores? Não. Acabou o pecado. Até das criaturas que entraram, não há mais morte. Agora não precisa de templo. Deus é tudo em todos. Entenderam? O templo é uma mediação. Precisa nessa época, precisa no tempo milenar, mas não precisa na eternidade. Não precisa mais de templo na eternidade. Para ser uma referência, uma mediação. Amém? Ela não tem santuário. Você lê tudo isso aí que o varão leu aqui, o meu amigo Wesley, e você não entende bolhufas. O que é côvado? O que é berílio? O que é um monte de palavra feia aqui, né, irmão? Crisóstomo, o que é isso tudo? São pedras preciosas. Mas a nossa mente é limitada para enxergar. Construir o que está lendo é difícil. Não é difícil? Para isso a gente ilustra, para ficar mais fácil. Ilustra aí, varão. Agora vocês vão ver uma computação gráfica que vai descrever tudo isso que nós vimos, tá bom? Então vamos ver o filminho. Apaga a luz aí que fica melhor. Apocalipse, capítulo 21. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá.
eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas aproximou-se e me disse: Venha, eu lhe mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro. Ele me levou no espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Ela resplandecia com a glória de Deus, e o seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Tinha uma grande e alta muralha, com 12 portas, e 12 anjos junto às portas. Nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao ocidente. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro, para medir a cidade, suas portas e seus muros. A cidade era quadrangular, de comprimento e largura iguais. Ele mediu a cidade com a vara. Tinha 2.200 quilômetros de comprimento. A largura e a altura eram iguais ao comprimento. Ele mediu a muralha e deu 65 metros de espessura, segundo a medida humana que o anjo estava usando. A muralha era feita de jaspe e a cidade de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com safira, o terceiro com calcedônia, o quarto com esmeralda, o quinto com sardônio, o sexto com sárdio, o sétimo com crisólito, o oitavo com berilo, o nono com topázio, o 10º com crisópraso, o 11º com jacinto e o 12º com ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol, nem de lua, para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse, capítulo 22. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. As folhas da árvore servem para a cura das nações.
Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e o do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. O anjo me disse: estas palavras são dignas de confiança e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Adore a Deus. Então me disse: não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar justiça. E continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um, de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro: se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Amém. Glória a Deus. Não é bacana demais quando a gente consegue visualizar? Esse vídeo aí está na íntegra na internet. Lá no grupo da igreja eu vou colocar o link, tá? Para você pegar o vídeo na íntegra. Aquele outro do milênio foi editado, é mais difícil. Mas esse aqui tem na íntegra, depois eu disponibilizo para vocês o link. Amém, povo? Deu para ver a estrutura da Cidade Santa? Deu para ver ela descendo do céu. Só que ali naquela ilustração não faz jus ao tamanho que a Nova Jerusalém tem. Parece pequenininha ainda. Meus irmãos, é muito grande, vai além do espaço sideral. É muito grande. É enorme, é gigantesca. E ela vai acoplar justamente na área descrita como a terra da promessa. Pegando ali o nordeste da África, um pedacinho do mar Mediterrâneo, o Líbano, e vai até a altura ali mais ou menos do rio Eufrates. Diga, amada. Ela vai ser englobada, ué. Ela vai ser acoplada, né? A Jerusalém que fica na terra, ela vai ser encorpada, porque essa cidade vem sobre ela. Já não vai mais ter nenhuma necessidade. Tempo de Ezequiel é só para o milênio. Então agora vem a cidade. Já não é mais uma... A cidade de Jerusalém, mesmo no milênio, ela tem alguns quilômetros quadrados. A Nova Jerusalém é do tamanho de um continente. Não é só alguns quilômetros quadrados. Sim, agora Deus vem modelar o definitivo. Não é mais o temporário, é o definitivo. Amém? Não é lindo demais, irmãos? Quer viver dentro da Jerusalém? Só entra na Jerusalém quem tem o nome escrito no livro da vida. As nações não entram na cidade.
Só nós entramos. É privilégio dos filhos. Vai ter as nações. As nações ainda continuam trazendo tributos. Só que elas não podem entrar na Nova Jerusalém porque não tem o nome escrito no livro da vida. E nem vê a Deus. Deixa eu falar uma coisa com vocês importante. A palavra de Deus diz que nós, os filhos, temos direito à árvore da vida, o fruto. A árvore da vida simboliza imortalidade. Para as nações não é o fruto, são as folhas. A palavra curar ali não é bem curar. No grego é terapeu. Para manter a saúde. Manter a perenidade da saúde. Percebam a diferença. Para os filhos, o fruto. Para as nações, as folhas. Eles continuam imortais também. Eles vão ser imortais. Não há mais morte. A morte foi destruída. Amém? Mas só entra pelas portas quem tem o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Eu tenho. Você tem? Eu tenho meu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Avança aí para mim. Para a gente finalizar. É o mesmo texto que acabamos de ouvir. Foi muito bem narrado, né? A cidade não precisa nem de sol, nem de lua, para lhe dar em claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Tributos. As suas portas nunca jamais fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem os que praticam abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Quem é de Cristo, tem o nome lá, você vai poder entrar e sair por aquelas portas gigantes de pérola da cidade. Avança para mim. Apocalipse 21, 22, 1. Então me mostrou o rio de água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. Dá fruto, mas o fruto não é para as nações. As folhas da árvore são para a cura ou para a manutenção dos povos. Avança aí para mim. Nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face. E na sua fronte está o nome dele. Ao que vencer, vai ter o novo nome de Jesus, o nome do Pai e o nome da Nova Jerusalém na testa. Está prometido. O texto diz: então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém. E assim termina a história, ou começa, ou pereniza a história. E aí termina dizendo aquela advertência: não se pode nem acrescentar, nem tirar. Quem ficar modificando a palavra de Deus, condenação. Fica a advertência final, amém? E a igreja clamando: vem, Senhor Jesus, para a primeira fase do reino, que é o milênio. Mas nós temos que clamar. O Espírito e a noiva dizem: vem. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É o clamor da igreja, para que as coisas comecem a acontecer. Amém? Vamos ver se tem mais alguma coisa? Deixa eu ver. Tem aí, ó. Você completou esse seminário. Glória a Deus Pai e glórias a Jesus. Aleluia!
Glória a Deus. Aleluia. Foi uma viagem boa nesses 5 dias, irmãos? Maravilhosa. Eu, pastor, estou regozijando. Como vocês viram, já tem 27 anos que eu ouço do Reino de Deus. Já tem 21 anos que eu faço seminários para os irmãos. 21 anos, desde o ano 2001. Há muito tempo que eu faço isso. Mas esse seminário novo, para mim, foi top de linha. Foi graça de Deus. Me permitiu falar de coisas que eu não tinha falado antes. Ver detalhes que eu não tinha mostrado antes. Está bem completo. E focado em nós, os santos. Amém? Vamos ficar de pé, igreja. Vamos orar. Vamos tirar aquela selfie e vamos comer. Comer junto. Daqui até segunda-feira, eu vou começar a postar a primeira aula lá no canal Visão do Reino. Você vai poder ouvir de novo e ouvir de novo, quando você quiser. Vai estar disponível lá. Amém? Agora está na hora de nós agradecermos. Quantos são gratos? A palavra de Deus é assim: o que darei ao Senhor por todos os benefícios? O que darei ao Senhor por tudo que me tem feito? O que darei ao Senhor pela minha eleição, dele ter pensado em mim para ser seu filho? O que darei ao Senhor pela morte de Jesus na cruz? O que darei ao Senhor pela promessa de ter coroa na minha cabeça? Que darei ao Senhor pela vida eterna. Que darei ao Senhor pela convivência com Ele, pela eternidade afora. Que darei ao Senhor por poder entrar na cidade santa. Que darei ao Senhor por tudo isso, irmãos. O salmista diz: tomarei o cálice da salvação. Irmão, nós não podemos abrir mão daquilo que o Senhor planejou para nós. Deus pensou coisas grandíssimas a nosso respeito. Não abra mão do Senhor por causa de coisas mundanas, coisas passageiras, coisas perecíveis. Não abra mão do Senhor por uma vida em pecado, em adultério. Não abra mão do Senhor por causa de um emprego melhor, coisas perecíveis. Mantenha firme a sua convicção. Se agarre a Jesus. Viva Jesus. Paulo diz: viver é Cristo, morrer é lucro. Seja um com o Senhor, e aquilo vai ser confirmado naquele dia. O Senhor confirmará o teu nome. Você será confirmado como herdeiro de Deus. Aquele que vencer herdará todas as coisas. Amém, queridos de Deus? Vale a pena perseverar, o preço que for, até dar a própria vida, para poder entrar nessa glória toda. Erga suas mãos no céu, vamos agradecer. Pai Santo, louvado seja o teu nome. Glória, glória ao nosso Deus. Toda honra e toda glória ao Deus que nos amou, ao Deus que nos planejou, ao Deus que nos elegeu. Tu és bendito eternamente. Glórias, glórias, glórias ao Rei Jesus, Cordeiro de Deus, que nos comprou com sangue precioso e nos colocou no seu reino e nos fez reis e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ti, amado Rei, a honra, a glória, o domínio e o reino pelos séculos dos séculos. Amém. Maranata! Ora vem, Senhor Jesus! Amém! Obrigado, Senhor! Aleluia! Glória a Deus! Obrigado, meus irmãos, pela paciência de vocês. Em breve teremos de novo esse seminário. Convidem outros, amém? Vamos tirar aquela foto dos formandos? Sai todo mundo aí do seu lugar, vem perfilar aqui na frente, aqui, ó. Os maiores atrás, os mais baixinhos na frente. Todos que fizeram o seminário, vamos lá?